Fala galera, mais uma vez estamos aqui reunidos, dessa vez para falar um pouco mais sobre as documentações do veículo, né? Então o que acontece? Eu já demonstrei a vocês todo o passo a passo do que foi realizado no carro, até organizarmos todo o processo dele, desde suspensão, né, rodas, pneus, para suportar melhor as estradas brasileiras. Documentos. Exatamente, a questão dos documentos. Por quê, gente? Para que a gente consiga viajar com maior segurança e maior estabilidade veicular. Mas o que vocês precisam entender de fato que essas alterações elas não são realizadas somente para pessoas que curtam o 4x4, não são só aquelas pessoas que fazem a trilha. Né? Para se fazer trilhas off-roads muito mais agressivas, as alterações nos veículos são muito mais agressivas também. Então vale lembrar que essas mudanças que foram realizadas no veículo é uma mudança intermediária. Ela é uma mudança que ela vai unir a segurança do veículo em asfalto e em estrada de chão. Vocês podem reparar, por exemplo, aí o veículo ele ficou muito mais robusto. As rodas elas ficaram projetadas um pouco mais para fora, sem que haja qualquer tipo de prejuízo a terceiros. Tá? Se a roda ela sair muito mais do que isso, aí nesse caso é necessário fazer algumas modificações na carroceria. E isso é totalmente possível. No meu caso, o carro ele passou pelo Inmetro, ele passou pela vistoria do Detran e daí para frente é que nós começamos a observar todo o processo de legalização, que é justamente aquela possibilidade da documentação vir alterada com o campo observações já previstas. Se não pode pagar multa, né? Essas coisas. Sim, exatamente. A multa é justamente por conta da multa é que muitos acabam fazendo essa legalização veicular. E o meu filho ele está compreendendo muita coisa sobre veículos. Daqui a pouco está com 18 anos de idade, vai ter o carrinho dele e com certeza, né, filhinho de peixe, gosta de viagens. Nada mais justo do que ele começar a entender sobre a segurança. Ah, mas o carro de fábrica ele já não vem com toda a segurança, com todo aparato. É claro que todo carro ele vem com a sua segurança de fábrica, vem com a sua, digamos assim, estabilidade, né? No limite X de velocidade. Mas o carro que ele ganha lateralidade, né, no quesito roda-pneu, esse carro ele ganha muito mais estabilidade em uma curva. É só você pensar em uma pirâmide. Né? A base dele foi prolongada, então o eixo de gravidade... Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí, por favor. Mas o eixo de gravidade desse veículo, ele de certa forma foi alterado, trazendo muito mais segurança para o condutor e também para os passageiros que estão no veículo. A suspensão, de certa forma, ela traz, além da altura, no meu caso foram 2 polegadas, né, que o veículo ganhou, então ele tem uma altura que vai do ponto mais baixo do veículo em relação ao solo. Podem observar aí o documento, por exemplo, eu vou apresentar aqui na tela para vocês analisarem junto comigo. Então eu tenho aqui o documento do veículo quando ele passou pelo Inmetro e vocês precisam identificar o que exatamente nesse ponto. Observem que o campo ele está como aprovado, tá? Isso significa que eu posso encaminhar com esse documento. Aí nesse caso foi o Monegato, o responsável por fazer todo esse processo. Segue aqui tá, o contato, para que vocês possam realmente tirar algumas dúvidas. Esse laudo foi executado por terceiros, são pessoas autorizadas, uma empresa autorizada para fazer isso, nesse caso em São Paulo. Tá? Então aqui vocês vão conter as especificações do seu veículo, tá? A localização, a cor do veículo, enfim, eles vão passando toda etapa, né, do carro. Mas o que importa para a gente? É exatamente isso aqui. Aqui está o meu veículo, tá? Ele está passando aqui agora na Vistocar.
pela inspeção veicular, né? E aqui ele vai fazer todos os tipos de testes que no vídeo que nós conversamos juntamente com o André do Monegato, ele explica toda a etapa em relação a isso, a simulação que foi executada. Então você percebe que em todo o processo, nesse laudo, esse é o laudo que a gente recebe justamente para conseguir detalhar para o Detran, e ele serve de documento para comprovar. Digamos que vocês sejam parados aí na PRF ou algo parecido, vocês podem apresentar a documentação, tá? E juntamente com esse documento, esse laudo, que vai dar embasamento em toda a alteração do seu veículo. Então, alteração de altura, pneu e roda e a alteração visual do veículo. Então aqui, olha, as modificações, no caso, que vocês podem perceber, tá aqui, ó, para-choques, tá? Para-choque, grade, saias laterais, aerofólio, de forma que o veículo fique com características visuais diferentes daquelas do veículo original. O que vocês precisam entender? Isso traz algum tipo de malefício, ele agride de certa forma nas rodovias a terceiros? Não. Então o carro ele precisa passar por esse processo para que a documentação ela seja realmente, de fato, aprovada. Então esse foi o meu laudo, tá? O meu laudo ele saiu como aprovado. O que tinha no meu carro de erros, de falhas que pudessem vir a colocar o veículo em uma situação que não pudesse circular na rodovia, isso foi removido e de certa forma proibido colocar no veículo. Então, removido o carro, não foi colocado e ficou somente aquilo que pudesse ser aprovado de fato. Então, segue aqui o documento e agora vocês podem observar a documentação. Ele geralmente fica assim, ó. Esse é meu documento antigo, tá, gente? Apresentado aqui para vocês. E você vê que no campo aqui, ó, ele está sem observações, tá? Não tem observação. Após o carro passar pelo processo do Inmetro, por toda aquela documentação, aí o veículo, aqui, alteração de potência, veículo é altura visualmente, está falando sobre a altura do veículo, suspensão, tá? Aqui coloca 300 milímetros e alteração de roda e pneu. Esse documento agora ele está legal, ou seja, o veículo está legal para rodar nas rodovias brasileiras, e inclusive se eu quiser sair do Brasil com o veículo e ir para a Argentina, o meu documento ele tem amparo para eu conseguir fazer essas rotas. Então, esses são os documentos necessários para que o seu veículo esteja de fato totalmente legal. E desde já, para que vocês possam compreender de fato toda a rotina da família Russo Extreme, esse vídeo aqui então, ele foi o que? A grande finalização do processo. E se vocês repararem, também, eu vou colocar aqui na tela para vocês, alguns pontos que foram realizados no veículo que eu acho de suma importância. Iniciar a gravação. É justamente a parte interna do veículo. Então vocês podem perceber que o veículo, eles possuem, né, pequenas partes de furos, né, são as partes de drenos que vocês podem fazer a vedação desse veículo, já pensando no processo de trilha mesmo, passar por algumas regiões um pouco mais alagadas, enfim, preparar o carro, porque esse carro ele possui componentes eletrônicos e é necessário que seja tomado esse devido cuidado. Eu tenho a apresentação do carro, tá? Anteriormente, o carro aqui, ele é original, tá? Esse é o carro antes da transformação.
né, antes de todo o processo. Um carro seguro, um carro estável, cheio de sensores de segurança. Esse carro está mais do que recomendado, né, a Pajero Full 2011 em diante, para mim, são um dos melhores carros que tem hoje, na minha opinião, nada contra os outros, mas para mim esse carro, ele sem sombra de dúvida, ele é o melhor, o meu ponto de vista. Então, gente, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês e espero que vocês estejam curtindo nossos vídeos. Esse vídeo ele está sendo cada vez mais preparado para vocês nos acompanharem nas viagens. Agora fechou, né? Vamos tocar para as viagens então? Agora. Galera, curtem, compartilhem. Não esqueçam de dar o joinha de vocês. Não esqueçam de fazer o comentário de vocês. Para o nosso canal é extremamente importante. Eu aguardo os questionamentos. Estamos aqui abertos para poder esclarecer as suas dúvidas. Então, contem com a gente. E eu espero que a família Russo ela possa trazer a vocês viagens, roteiros, preços, né, de flats, hotéis, balneários, mas acima de tudo, nós estamos representando aqui Brasília e a região administrativa é o Gama, tá? Ponte Alta Norte do Gama. Então, nós estamos saindo exatamente desse ponto e oferecendo a vocês que estão nos seguindo, né, o melhor, aquilo que há de melhor em aventura, nas viagens. Então, eu aguardo com muito carinho a atenção de vocês. E mais uma vez, Deus abençoe vocês e obrigado por esse apoio, obrigado pelo carinho de muitos que já me encaminharam mensagens, de pessoas que nos conhecem aqui na região e estão, de fato, nos tratando assim com muito carinho, de forma muito acolhedora, e espero que nos outros lugares, sejam eles Ceará, Maranhão, e vamos lá, gente, vamos tocando as nossas viagens com nossos filhos, sempre focando aí nas férias. Então, um grande abraço e Deus abençoe vocês.